Olá pessoal, aqui é o professor Knesel, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar sobre controle por computador de estruturas de repetição na linguagem Python. No vídeo anterior nós vimos as formas de controle rapidamente e vimos que tem três aspectos comuns entre elas: o valor inicial, a condição e o novo valor. A forma de controle por computador é essa primeira imagem à esquerda aqui. Tá? Então aqui nós temos o seguinte, temos uma variável, essa é a nossa variável de controle da repetição, um conceito muito importante, tá? E essa variável aqui ela tem que aparecer 3 vezes, uma no valor inicial, uma na condição de permanência dentro do laço e uma outra vez dentro do laço, porque é dentro do laço que essa variável tem que mudar de valor. Se ela não mudar de valor, ela vai ficar eternamente naquele loop infinito. Essa variável, então, é conhecida como contador. E é muito comum a gente encontrar em programas uma variável com o nome de i para essa finalidade. Eu tinha um professor na faculdade que dizia que todo bom programa tem uma variável i. Tá? Obviamente é uma brincadeira, mas tem o seu fundo de verdade. Inclusive, em literaturas não no idioma português, a gente encontra essa variável i, em livros de programação em outros idiomas, tá? Aqui no Brasil a gente costuma também usar cont ou contador para esse nome, mas a gente vai se habituar a usar a variável i para essa finalidade. Então aqui a gente tem o desenho do fluxograma, aqui é aquela forma genérica demonstrando que essa variável aqui ela tem que aparecer 3 vezes no nosso programa, e aqui nós temos o nome dela, então chamamos de i, valor inicial, a condição e a mudança de valor. Então aqui a gente já tem um exemplo na linguagem Python, e esses 3 elementos eles estão coloridos aqui. Então vejam, nessa linha aqui eu defino o valor inicial da minha variável de controle. Eu tenho que fazer isso aí, senão meu programa não vai funcionar. Depois eu tenho a minha instrução enquanto, tá? Enquanto essa condição aqui for verdadeira, ou resultar em verdadeira, o que vai acontecer? Ele vai executar esse bloquinho de instruções que está identado à direita. Tá? Então, se o teste lógico der verdadeiro, ele vai executar essa linha do print, vai mostrar o valor de i na tela, e logo em seguida ele vai fazer com que esse valor da variável i aumente de 1. Quando a gente tem uma instrução desse tipo aqui, o que acontece? Primeiro acontece a expressão aritmética, é executada a expressão aritmética, então ele vai lá na memória, busca o valor da variável i, soma 1, e o resultado dessa expressão ela é gravada de volta na própria variável i. Então, na prática, o que acontece? Cada vez que passar e executar essa instrução aqui, essa variável i ela vai aumentar de uma unidade. Então temos a inicialização, ou valor inicial, então o i começa valendo 0. Depois temos, enquanto o valor dessa variável i for menor que 5, se for menor que 5, aí ele entra, mostra o valor do i na tela, aumenta para 1 e volta aqui para o while. Lembrem-se disso, Acabou o bloco de repetição, ele retorna para fazer o teste lógico de novo. Aí o valor é 1, vai ser menor que 5, vai dar verdadeiro, e o nosso programa vai seguindo. Então eu vou mostrar isso agora em forma de teste de mesa. Eu vou mostrar passo a passo o que vai acontecendo ali com a variável, com a tela e com o resultado dessa condição. Aqui está o código-fonte, e essa setinha amarela ela aponta, então, qual é a linha do código-fonte que vai ser executada. Nesse painelzinho do lado direito, eu coloquei uma tabelinha, tem uma coluna i, na qual eu vou representar qualquer mudança de valor na variável i, eu vou registrar aqui nessa tabela. Nessa coluna, eu vou colocar o resultado do teste lógico, e na terceira coluna, se houver algum print, mostrar alguma coisa na tela, a gente registra isso nessa coluninha aqui. Então, primeira instrução, i igual a 1, i recebe o valor 1. Próxima instrução, nós vamos fazer o teste lógico. Então, i é menor que 5,
Quanto vale i? O i vale 1. 1 é menor que 5? Verdadeiro. E aí o nosso programa ele vem para cá e começa a executar esse bloquinho aqui. Então a próxima instrução é print, ele vai mostrar o valor da variável i na tela. Quanto vale i? 1. Então o valor que foi impresso na tela, 1. Próxima instrução, i igual a i mais 1. Então o que a CPU vai fazer primeiro? Vai pegar essa partezinha aqui, vai pegar o valor do i que tinha antes, somar 1 e armazenar aonde? Na própria variável i. Ela pega o primeiro valor, soma 1, esse resultado é armazenado na própria variável. Então aqui de 1 passa para 2, né? Vejam, i mais 1. Então o i passou para 2. E quando acabou o bloquinho, ele retorna para o while. Sempre retorna para cá. I é menor ou igual a 5? 2 é menor que 5? Sim, verdadeiro. Então ele vai entrar e vai começar a executar esse bloquinho aqui dentro. Print o valor de i na tela. Então i vale 2, ele vai mostrar na tela 2. I igual a i mais 1. Então antes o i valia 2, agora ele passa a valer 3. E retorna novamente para o while. 3 é menor que 5? Verdadeiro. Entra no bloco, mostra o valor do i na tela. Vejam que o valor aqui ainda é 3. Né? Quando essa instrução que está marcada aqui em verde for executada, aí passa para 4. Ele pega o valor 3, soma 1 e armazena na própria variável, então fica 4. Volta para a instrução while. Né? Então, acabou o bloquinho, ele sempre vai voltar para cá. Ok? E aí é feito o teste lógico novamente. I é menor que 5, então o i agora vale 4. Esses valores aqui já não existem mais. A gente sempre guarda o valor mais fresco, mais recente. Então 4 é menor que 5, verdadeiro. Já está aqui. É verdadeiro, entra e começa a executar o bloco. Print i. Então vai mostrar o 4 na tela. Agora i igual a i mais 1, avança aqui para 5. Volta para fazer o teste lógico. Então agora ele vai testar aqui, ó, i é menor que 5. Então 5 é menor do que 5? Não, 5 não é menor do que 5. Dá falso. Deu falso, o que acontece? Ele encerra esse loop aqui, tá? Ele pula esse bloco e começa a executar as instruções que tem aqui no final. Ele segue adiante aqui. E lá no if, né, quando dá falso, ele pula. Aqui no while a mesma coisa. Lembrem-se que o while ele é um comando if que volta para o teste condicional. Toda vez que acaba o bloco, ele volta para o comando while. Quando dá falso, aí ele interrompe e segue adiante nas outras instruções. Então, deu falso esse teste aqui, ele vai pular aqui para a linha onde tem esse print fim. Então, a gente registra aqui na tela o valor da variável fim. Então, isso é chamado de teste de mesa, né? Nós nos colocamos na posição de CPU e a gente executa o nosso código-fonte como se a gente fosse mesmo burro, tá? Nós temos que executar conforme está escrito ali o código-fonte para testar, para ver se ele vai funcionar. É muito comum, nesses laços de repetição, a gente definir um valor inicial e um valor final variáveis. Ao invés de deixar fixo de 1 a 5, como está aqui, a gente troca e põe aqui uma variável e põe aqui também uma variável. E assim a gente consegue deixar o nosso programa um pouquinho mais flexível. Então, o que a gente faz? A gente pede esses valores para o usuário digitar, através do comando input. Temos duas variáveis aqui, in e fin. Na inicialização, né, então a gente armazena na variável i, lembram-se da variável i, que é a nossa variável de controle da repetição, né? Temos que definir o valor inicial, condição e a mudança de valor. Então, essa variável i tem que aparecer 3 vezes, no mínimo. Né? Então, aqui o i recebe o valor do in, e aqui a gente testa para ver se esse valor ele é menor ou igual ao fim.
E cada vez que for verdadeiro, esse valor vai aumentando de 1 em 1. E aqui dentro desse bloquinho a gente também tem o comando print, que vai mostrar o valor dessa variável i na tela. Então, a mudança de valor, lembre-se, né, ocorre sempre no final do laço, tá bom? Então, continuando aqui o código-fonte, i recebe aquele valor inicial. Poderia usar uma variável só para isso? Poderia, né? Mas assim, para fins didáticos eu gosto de deixar separado. Em seguida, temos o teste lógico. Nós vamos testar para ver se a nossa variável de controle, lembre-se que i é a nossa variável de controle, se ela atende a condição desejada. Atendeu a condição, o que a gente faz aqui dentro? Mostra o valor do i na tela e aumenta para o próximo. Esse próximo ele só será impresso na tela depois que ele voltar aqui para o while e passar no teste, senão ele não é impresso. Por isso que ele sempre fica para o final. Eu vou agora mostrar para vocês esse programa aqui em execução lá no Python. Então, eu vou copiar aqui e vou colar ele aqui no idle. Vou só arrumar a indentação aqui. Por padrão são 4 espaços. Vou deixar uma linhazinha em branco aqui. Vamos pressionar F5. Vou deslocar isso aqui para cá. Pronto. Então ele está parado esperando o valor inicial. Vou colocar aqui 3. Valor final 7. Enter. E temos então a sequência aqui, I 3, 4, 5, 6 e 7. Então ele vai aumentando de 1 em 1 e vai testando. Quando o resultado desse teste aqui der falso, ele interrompe a execução, porque não tem mais nenhuma linha de código aqui para baixo. E cada vez que o valor desse teste aqui resultar em verdadeiro, a gente imprime o valor do i na tela. Então temos isso aqui como resultado. Um item bastante importante, né, quando a gente usa laços de repetição, é esse negócio chamado de acumulador, também conhecido como somador. É uma variável que a gente usa para acumular diversos valores. É uma espécie de um somatório. Cada vez que passar por ali, a gente acumula um valor. Então vejam essa instrução aqui, soma igual a soma mais valor. Essa instrução ela vai dentro do laço de repetição. E o que vai acontecer? Primeiro, a gente executa essa parte aqui, né? Então, a gente pega o valor da variável soma que está lá na memória, soma, faz uma adição aqui com o valor dessa variável que eu chamei de valor, e o resultado dessa soma ele é guardado na própria variável soma. Então, vamos supor que o usuário digite diversos valores. 3, 4, 8 e 12. Então, cada vez que passar a primeira vez, ele vai somar o 3 e vai guardar aqui. Depois ele vai pegar aquele 3, vai somar com o 4 e vai guardar aqui. Aquele resultado, ele vai somar com o 8 e vai guardar aqui. Na próxima vez, ele vai buscar o resultado da memória, somar com o novo valor e guardar de volta na variável soma. Esse é um conceito amplamente utilizado em programação. Então vejam aqui agora o uso desse acumulador aplicado dentro daquele nosso programa. Tá? Então aqui nós temos um laço que vai de 0 até 5. Vejam a nossa variável de controle i aparecendo 3 vezes, nasquelas posições estratégicas, valor inicial, condição e o novo valor. E o que vai acontecer? Cada vez que passar por aqui, a gente vai pegar o valor da variável soma e acumular nela o valor de i. Então, ele vai efetuar a soma e guarda o resultado de volta na variável. Quando esse resultado aqui do teste lógico der falso, ele vai encerrar esse loop aqui e vai mostrar, então, o valor desse somatório. Eu vou mostrar para vocês, então, lá, rodando no Python. Ctrl C, Ctrl V. É muito importante que a gente defina dessa variável soma o valor inicial dela, tá? Porque senão a primeira vez que ele vai buscar o valor
da memória e essa variável não estiver definida, ele vai dar uma mensagenzinha de erro, tá? Então, esse bloquinho aqui, ele vai ser executado sempre que der um resultado verdadeiro no teste. Quando der falso, né, ele interrompe a execução desse ciclo e prossegue na instrução que tiver aqui para baixo. Então, eu vou pressionar agora o F5 e temos isso aqui, então, como resultado. Vejam que o i é igual a 0. Então, ele fez o quê? 0 mais 0, 0. Guardou lá na variável soma. Depois, ele pegou aquele 0, somou com 1 e guardou 1 lá na variável soma. Depois, ele pegou 1 e somou com 2. 1 mais 2 dá 3. Esse 3 ele guardou lá na variável soma. Depois, ele pegou aquele 3, somou com 3, deu 6. Guardou o 6 lá na variável soma. E por último, ele buscou lá na variável soma o valor 6, adicionou 4, 6 mais 4, 10, guardou lá na variável soma o valor 10. Obviamente, aqui no final, então, é apresentado o resultado final dessa soma aqui. Então, lembrem-se sempre desse conceito aqui do acumulador. Vocês vão usar bastante, cara, isso aí na programação. E há a possibilidade também de dentro do laço de repetição, nós temos um comando if. Né? A nossa unidade anterior foi sobre o comando if, e a gente pode perfeitamente usar um if dentro de um while. Tá? Então, vai acontecer que vai ter um nível de indentação maior aqui no código-fonte. Tá? Então, o que esse programinha aqui faz? Ao invés de olhar aqui para o enunciado, vamos olhar para o código-fonte e descobrir o que ele faz. Então, temos uma variável x, que recebe 6, e uma variável y, que recebe 14. Aí temos a variável i. Então, lembrem-se que muitas vezes, né, com uma grande frequência, essa variável é usada como controle de repetição, ela recebe o valor de x. Temos aqui um while, que é o nosso comando do laço de repetição. Então, esse bloco que estiver aqui deslocado para a direita, né, ele vai ser executado repetidas vezes enquanto isso aqui for verdadeiro. Então, ele vai testar para ver se o i é menor ou igual a y. Então, lembrem-se que o i começou em x, né? Então, começou em 6. Ele vai andando de 1 em 1 até chegar em y, que vale 14. Então, ele vai 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Para cada passada dentro do laço, o que acontece aqui? Ó? Um teste lógico, if. Nós vamos testar para ver se o resto da divisão do valor de i por 2, se esse resto é diferente de 0. Lembre-se lá no if, que a gente fez esse programinha aqui, né? E verificamos que esse tipo de teste aqui serve para testar, para ver se o número é par ou ímpar. Se o resto é igual a 0, o número é par. Se ele não for igual a 0, ele é ímpar. O que acontece, então, se ele for ímpar? Imprime o número na tela. Tá? Então, eu vou demonstrar lá no idle. Vamos copiar, fazer aqui Ctrl V. Vamos arrumar aqui a indentação. Aqui no if, esse print está indentado. Então, essa linha do print aqui, ela é executada apenas caso o teste dê um resultado verdadeiro. Esse i igual a i mais 1, ele fica dentro do laço, porém, ele tem que ficar fora do if. Tá? Toda vez que passar por ali, ele tem que aumentar de 1 em 1, e não apenas quando o número for ímpar. Ok? Por isso, ele não fica para cá. Ele deve ficar aqui, nessa posição. E eu vou botar mais um printzinho fim aqui para indicar o término da execução desse programa. Vou colocar uma linha em branco aqui antes do início da repetição e vamos pressionar F5 para executar. Temos aqui então o resultado do nosso programinha. Então, esse comando print aqui foi o comando que imprimiu os valores de i na tela. Quando que ele imprimiu? Apenas quando o resto é diferente de 0. O resto da divisão por 2 é diferente
de 0. Então, toda vez que achar um número ímpar, entra e imprime. Mas a gente sabe que ele começou no 6 e terminou no 14. Então, os números entre 6 e 14 que atenderam à condição do ímpar foram esses aqui. Acabou o lacinho, né? Deu falso aqui na nossa condição de permanência, ele interrompe esse ciclo, veio para cá, executou o print fim, mostrou aqui fim e encerrou o programa. Era esse o assunto que eu tinha para apresentar nesse vídeo, o controle das estruturas de repetição por contador, usando o comandinho while. Se esse vídeo foi útil para vocês, não se esqueçam de dar o like, se inscrevam no nosso canal. Um abraço, fiquem bem e até o próximo vídeo.